Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Temos já um povo de Deus entrando. Meu querido Lucas, paz seja contigo. Creu Nilza, paz seja contigo, minha irmã. Andressa Ramos, Andréia Ramos, paz seja com você, seja muito bem-vindo. Minha esposinha que está aqui comigo, está ali no outro compartimento ali de casa, aleluia. Meus filhos, querida filha Nicole, seja muito bem-vinda, minha filha Samila, que o papai ama. Minha querida e linda tia Miriam, glória a Deus, coisa boa saber que a senhora está aqui comigo. Teremos aí esse momento profético da parte de Deus, teremos momento da palavra. Já já eu chamo o pastor Erivelton, diretamente ali dos Estados Unidos, para participar na live comigo. Vai ser uma noite profética. Meu querido Isissandro, seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Hoje vai ser manto, eu creio. Aleluia. Querido Gustavo, glória a Deus. Monique, aleluia. Eita Deus poderoso. Meu querido levita Daniel, seja bem-vindo, meu irmão. Aleluia, aleluia. Vai ser poder, minha presbítera Maria. Glória a Deus, eu creio. Já já o nosso querido pastor Erivelton vai estar aqui comigo na live. Eu queria aproveitar esse momentinho enquanto a gente não entra na palavra, na reflexão, naquilo que Deus tem para se revelar para nós. Vai ter um diálogo muito bom dentro da palavra, dentro do texto, e tenho certeza que o Espírito do Altíssimo se fará presente, já se faz presente neste momento, enquanto eu e o pastor Erivelton, que está em Flórida, nos Estados Unidos, vai estar participando dessa live. Então eu quero te fazer um desafio. Eu queria que você fosse lá no teu aviãozinho e queria que você fosse agora um grande evangelista, né? Queria que você enviasse esse aviãozinho convidando mais pessoas para participar dessa live, para que a gente possa, para que eu, você e todas essas outras pessoas que você vai convidar, nós possamos estar juntos, recebendo da parte de Deus, nesse finalzinho de sábado, né? Última hora de sábado. Aleluia! Eita Deus poderoso! Última hora de sábado. Será que você está entendendo alguma coisa da parte de Deus já nesse momento? Eu creio que nessa última hora do dia de sábado, desse dia maravilhoso, eu não sei como é que foi teu dia, mas se você está aqui, você já tem motivos para agradecer, né, ao Senhor, porque você está aqui de pé, saudável. Eu creio em nome de Jesus. Então, nessa última hora de sábado, eu tenho certeza que Deus vai estar nos proporcionando, através da sua palavra, aquilo que Ele tem para se revelar para nós, daquilo que foi a nossa semana, daquilo que nós esperamos dessa próxima semana. É o último dia da semana, o sábado. Já será domingo, já é a primícia da semana seguinte. E eu tenho certeza, querido, que através da palavra de Deus, é através dela que nós somos direcionados, é através da palavra de Deus que nós somos vivificados, que nós somos restaurados. E não tem coisa melhor. Pastor Emanuel, missionária Lourdes, seja muito bem-vindo, meu irmão. Senti sua falta na nossa escola de líderes, viu? Seja bem-vindo a essa live. Convida, gente, convida aí, lança esse aviãozinho convidando no mínimo aí umas 10, 15, 20, 50 pessoas, tá? A paz, meu querido, tenho certeza que Deus vai bradar hoje à noite. Já já eu convido aí, chamo o pastor Erivelton,
que está em Flórida, nos Estados Unidos, para estar participando com a gente dessa live. Homem de Deus, homem que Deus revela ali de forma, pela unção que Deus deu, de forma profética, né? Aquilo que ele tem através da sua palavra, alguma direção. E eu tenho certeza que esse teu sábado, ele já vai findando um sábado diferente, né? Eu tenho convicção que essa tua semana ela já vai se encerrando de uma forma diferente, porque quando a gente vai se dedicando a Deus, quando a gente vai se colocando nos caminhos do Senhor, quando eu e você vamos nos colocando na dispensação do seu Espírito, Ele é um Deus que se permite ser achado. A melhor coisa que tem somos nós nos colocarmos diante de Deus para ouvir da sua palavra, para meditarmos da sua palavra, para entendermos melhor aquilo que ele tem para nós, tá? Então, convida aí, gente. Convida aí, tá bom? Anália Gomes, seja bem-vinda, minha irmã. Andréia Vasques, seja bem-vinda. Barbearia 99 também está entrando aí, seja bem-vindo. Minha querida irmã Rosimeire Ribeiro, né? Seja bem-vinda, tá? Em nome de Jesus. Gente, vai me dando um desconto, que eu tô sem óculos, tá? Mas aí eu vou falando na proporção que eu vou vendo aqui. Querido Elson, Belle, Vieira, Sabino, seja bem-vindo, tá? Queridos, vamos orar, vamos. Eu quero orar e já quero entrar na palavra, já quero fazer uma breve reflexão daquilo que Deus tem para falar conosco hoje à noite. E no decorrer, eu já chamo o pastor Erivelto para estar participando desta live, tá bom? Aleluia. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós entendemos, Senhor, que somos aqueles que Tu, neste momento, manifesta da Tua vontade para nós nos unirmos agora como Teu povo, através, Senhor, das redes sociais. Nós queremos Te louvar, bendizer o Teu santo nome. Queremos, Senhor, meu Deus, Te consagrar este momento e Te pedir que o Teu Espírito, através da Tua palavra, fale conosco na autoridade do nome de Jesus. Eu já Te consagro, meu Senhor, cada vida que vai entrando aí. Eu Te consagro cada homem, cada mulher. Eu já quero Te pedir, meu Deus, através desta oração, que Tu sejas um Deus que adentra sobre os lares agora. Que Tu vá, Senhor, agora sobre cada lar, sobre cada vida, sobre cada casamento, sobre cada família, cada jovem, meu Deus, que participa neste momento desta live. Meu Senhor, eu quero Te pedir através do Teu Espírito. Eu não sei, Senhor, o que permeia sobre o coração, sobre a mente do Teu povo, mas Tu sabes. E se Tu sabes, meu Deus, através do Teu Espírito, Tu é fiel para responder, Tu é fiel para se revelar, Tu é fiel, Senhor, para trazer aquilo que precisamos ouvir da Tua parte. Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti. Eu Te peço, Deus, em nome de Jesus, abençoa cada vida, abençoa cada casa. Em Teu nome, meu Senhor, eu Te peço, abençoa, porque Tu és o Deus de bênção, Tu és o Deus de prosperidade, Tu és o Deus por natureza abençoador. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu libero uma palavra profética de bênção sobre a vida do Teu povo. Aquilo que o Teu povo necessita, seja Tu, Senhor, o Deus, a prover. Aquilo que o Teu povo, Pai, tem buscado como resposta, Senhor, seja Tu, Deus, a responder, a direcionar, a se manifestar na autoridade do nome de Jesus. Eu profetizo, eu declaro, para louvor e glória do Teu santo nome.
Amém. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia. Querido, eu já sinto Deus. Deus já se faz presente. E eu tenho certeza que no decorrer da palavra, já já eu chamo o pastor Erivelton, que está em Flórida, Estados Unidos, para estar participando comigo desta live. Eu não sei se ele já entrou por aí, se ele está próximo de entrar, ele já deve estar por aí. Já já eu convido ele para nós estarmos participando juntos desta live. E através do Espírito Santo, estarmos sendo boca de Deus, estarmos sendo canal de bênção de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. O profeta já está por aí já, tá? O profeta já está conosco, tá bom? O que Deus tem para mim e para você hoje, para Ele se revelar através da sua palavra, eu diria que é uma das cartas mais lindas do apóstolo Paulo. Eu diria que é uma carta que expressa verdadeiramente o amor. É uma carta onde o apóstolo Paulo escreve, e escrevendo esta carta, o cenário que o apóstolo Paulo se encontra revela verdadeiramente todo o poder que esta carta tem, toda a direção, toda a palavra profética declarada através do apóstolo Paulo sobre a vida de Timóteo. Esta carta que nós vamos meditar um pouco hoje à noite, tenho certeza que no decorrer do que eu vou falando, Deus vai se revelando e vai respondendo às suas perguntas. Deus vai se revelando e vai lhe direcionando naquilo que é preciso. Deus vai se revelando e como um Deus que é Pai, Ele também vai nos corrigindo e nos exortando. Porque o Pai que ama, Ele educa, né? Ele educa os seus filhos. O desejo de um pai é ver um filho alinhado. O desejo de um pai é ver um filho vivendo as suas promessas. Deus não se agrada em nos ver distante do propósito que Ele preparou para mim e para você. Deus não tem felicidade em me ver e em lhe ver fora daquilo que Ele já determinou. Quando Deus nos chama, primeiro porque para nós sermos criados, houve a mão do Deus Todo-Poderoso sobre mim e sobre você. Porque o salmista disse que quando nós éramos uma criatura informe, e nós nem existíamos, Ele já tinha escrito os nossos dias, Ele já tinha traçado o nosso caminho, Ele já sabia. Isso Ele declara na sua palavra. Quando Jeremias está sobre o ventre, ali Ele diz que já havia escolhido Jeremias. Então, se eu e você estamos aqui, é porque temos um propósito da parte de Deus. Temos um propósito. Agora, em termos um propósito e estarmos dentro desse propósito de Deus, são duas coisas totalmente diferentes. Então, para que eu e você estejamos dentro do propósito, nós não podemos ser criaturas de Deus. Nós temos que ser filhos. Eu preguei esse domingo passado na igreja Tenda sobre filhos e sobre bastardos. Filhos são obedientes. Filhos ouvem a voz do pai. Filhos obedecem sem o pai estar presente, porque eles sabem do que agrada o pai. O filho não precisa ver o pai para ser obediente. O filho ele já recebe toda a direção do pai. Ele já recebe aquilo que o pai deseja dele e ele procura atender ao pai na presença ou na ausência do pai. O que eu posso dizer sobre presença e ausência é porque muitos de nós, né, nos permitimos muitas vezes adquirirmos uma natureza que não é a que Deus tem quando nós não estamos alinhados a alguma coisa que liga a Deus, como por exemplo, se estou na igreja eu tenho uma conduta, se estou fora da igreja eu tenho outra conduta, se estou junto com o corpo de Cristo, os irmãos da igreja, eu tenho um comportamento, se estou fora deste corpo, estou com outras pessoas que não é da igreja, eu tenho outro comportamento. Querido, isso não provém de Deus. Nós somos filhos dentro da igreja, cultuando o Senhor, e somos filhos fora da igreja.
Nós somos filhos juntamente com os outros irmãos e com aqueles que ainda não descobriram a verdadeira paternidade em Cristo. E o nosso dever é produzir neles a vontade e o desejo de conhecer o Pai que nós conhecemos. Então, Deus tem um propósito para mim e para você. Esta carta de 2 Timóteo, esta carta que Paulo escreve a 2 Timóteo, ele chama Timóteo de filho, meu amado filho. Eu vejo Paulo na figura de Deus e vejo Timóteo na minha e na sua figura. Deus nos quer como filho. Deus nos quer como filhos obedientes. Deus nos quer como filhos que está dentro do propósito. Então, quando Paulo vai escrevendo a Timóteo, para você ter uma ideia, esta carta Paulo escreveu na sua última prisão. Dali, Paulo ia ser decapitado. É por isso que ele diz nessa segunda carta a Timóteo que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Mas antes de ele dizer isso para Timóteo, ele vem com algumas instruções belíssimas. Instruções essas que eu e você vamos receber hoje da parte de Deus. E uma delas, que eu já quero citar, é sobre alguns homens que Paulo ressalta para que Timóteo fique ligado para com essas pessoas. Olha só. Paulo diz assim, ó. Timóteo, cuidado, porque bem sabes isto, que todos os que estão na Ásia me abandonaram. Olha só o que Paulo está dizendo para Timóteo. Todos que estão na Ásia me abandonaram. E entre esses que me abandonaram, ele cita dois. Ele fala de Fígelo e Hermógenes. No capítulo 1. Lá no capítulo 2, ele vai falar sobre mais dois homens. Ele diz assim, no versículo 17. E também tem Himeneu e Fileto, que a palavra desses corrói como câncer. O que Paulo está instruindo a Timóteo sobre esses 4 homens? Para Timóteo ter eles como exemplo e não permitir esses que o abandonaram e negaram sua fé, que saíram do propósito e estão trabalhando contra o trabalho do evangelho, que eles venham ser influências nesse momento ao qual Paulo pede para que Timóteo ele cumpra cabalmente o ministério que ele recebeu como evangelista. Ele cita essas pessoas. Paulo chega a dizer que tais pessoas não podem nem estar à mesa para comer. Isso é forte, hein, irmão? Para os dias de hoje, isso é muito forte. Existem pessoas que verdadeiramente não merecem nem estar na mesa. Pessoas que negaram e que trabalham contra o progresso verdadeiramente da fé genuína do evangelho. E Paulo está alertando Timóteo contra estes homens. Nós precisamos entender isso. Pregar o evangelho é uma coisa, falar de salvação é uma coisa, trazer a mesa para comunhão é outra coisa totalmente diferente. E Paulo está alertando Timóteo quanto a isso. Nós precisamos ter uma conduta e não um comportamento. O que é um comportamento? Comportamento é quando eu reajo de acordo com o ambiente. Conduta? Não. Conduta, meu irmão, independente do ambiente. Eu sou constante. Eu tenho uma forma de me conduzir. Eu tenho uma forma de pensar. Eu não sou influenciado. Escute isso. Eu não sou influenciado pelas más companhias. Pelo contrário, eu sou influenciador. Glória a Deus. Estamos vivendo um tempo
em que os crentes são influenciáveis. Logo, logo mudam de opinião. Logo, logo mudam de comportamento. Não, eu não pensava bem. Não, irmão. A Bíblia não deixou de ser a verdade. A Bíblia continua sendo a mesma verdade. O pecado continua sendo pecado. Aleluia! Sede santo, diz o Senhor, porque eu sou santo. Oh, glória! Então, querido, cuidado, cuidado, cuidado com as más influências. Lembra daquele lindo provérbio que o grande sábio Salomão fala? As más companhias corrompem os bons costumes. Pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo. Seja carta viva do Evangelho, mas não se permita ser envolvido ao ponto de ser influenciado por tais pessoas. Não. Continue na conduta de filho. Continue na conduta de homem e mulher de Deus. Agrade ao seu Pai Celestial dentro da igreja e no seu trabalho. Agrade o seu Pai Celestial no convívio com o corpo da igreja e juntamente com os seus amigos do trabalho, colegas, familiares, independente se conhecem a Cristo ainda ou não. Seja você um agente influenciador do reino de Deus para essas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, não tenha medo. Não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de dizer quem você é. Veja, Paulo, ele não tem medo de se posicionar. Mesmo preso, ele fala dos homens que o abandonaram, homens que negaram a fé genuína. Ele se posiciona, ele diz: cuidado, Timóteo, cuidado com esses. Cuidado, querido, cuidado. Tá bom? Você entendeu o primeiro recado, né? Aleluia! Aleluia! Vamos discorrer na palavra? Paulo diz assim, no versículo 20 do capítulo 2. Ora, numa grande casa, já eu tô chamando o profeta, viu? Pastor Erivelton, já eu tô chamando ele. Numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata. Preste atenção. Mas também de pau e de barro, uns para honra. Eita, aramantou que arabras. Alamantou que de que amandagaia. Uns para honra, outros, porém, para desonra. Paulo começa esse ensinamento instruindo Timóteo quando ele vai falar do obreiro aprovado. E ele diz: numa grande casa. Por que não é num grande templo? Por que não é numa grande comunidade? Por que é numa grande casa? Olha o espírito de paternidade. Tem gente que não gosta desse nome, né? Eu amo, tá? Porque quando eu descobri verdadeiramente a paternidade celestial, minha vida mudou, irmão. A minha vida mudou. E olha que por alguns minutos, por algum tempo ali no começo da minha caminhada cristã, eu fui um pouco legalista, sabe? Mas quando eu descobri verdadeiramente o amor de Deus como Pai, eu deixei de ser legalista, deixei os dogmas, passei a ser filho obediente e viver o propósito do Pai. Porque todo bom pai, ele tem um lindo propósito para com seus filhos, né? Que dirá a nós que somos pais terrenos, como Jesus mesmo falou: se vós que sois pais, né, querem dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá o nosso Pai Celestial, né? Então, querido, eu falo desse espírito de paternidade porque Paulo se refere a Timóteo como filho. Espírito de paternidade. E quando ele fala numa grande casa,
e ele vai trazer referência a mim e a você, a ele, a Timóteo, a todo o povo de Deus naquela época, que converge para o tempo de hoje. Ele diz que numa grande casa. Por que grande casa? Porque nós somos irmãos. Eu e você somos irmãos em Cristo. Por que é uma grande casa? Porque quando eu descubro que o meu convívio com os meus irmãos, quando eu descubro que o meu convívio dentro da igreja, dentro da comunidade, é uma família cristã, querido, tudo muda. Tudo muda. A minha visão muda para com o meu irmão. Quer ver só? Você tem uma família, você tem irmãos. E quando você tem alguma divergência com o seu irmão de sangue, quando você tem alguma divergência com ele, você passa até um tempinho ali, uma semana, 10 dias, 15 dias ali, meio assim, mas basta um almoço, basta um momento, basta um aniversário, não é verdade? E logo, logo, as coisas já se alinham, o sangue corre, né? O sangue fala mais alto. É esse comportamento que nós temos que ter dentro do corpo de Cristo. E quantas vidas, né? Quantos crentes mudam de igreja por conta de A, de B, de C? Muda não, querido. Problema nunca será a igreja. Problema sempre será eu e você. Para, nos encaixarmos com nossos irmãos, com o corpo de Cristo. Aleluia. E aí Paulo diz, numa grande casa, porque nós somos irmãos, numa grande casa servimos ao mesmo Pai. Numa grande casa estamos dentro do mesmo propósito, cada um na sua missão, mas dentro do mesmo propósito. Qual? O reino de Deus. Oh, glória! O reino de Deus. E ele diz, somos numa grande casa, não tem só vasos de ouro e de prata. São os dois vasos mais valiosos, né? Ouro e prata. Mas também de pau e de barro. Uns para honra e outros, porém, para desonra. Observe que não é sobre a matéria que é feito o vaso. Não é sobre o vaso de ouro, que tem muito valor. Não é sobre o vaso de barro, de prata, que é, em comparado ao ouro, tem menor valor, mas também é valioso. Mas ele está dizendo que tem vasos de pau e vasos de barro. Querido, não é sobre a essência que o vaso é feito. A questão é, não importa se o vaso é de ouro dentro da casa. Não importa se o vaso é de barro, de prata dentro da casa. Não importa se o vaso é de pau ou se o vaso é de barro. Paulo está dizendo, nós temos que ter cuidado para saber em que posição nós estamos. Se é para a honra ou se é para a desonra. E aí? É para a honra ou é para a desonra que você tem vivido hoje para Cristo? É para a honra ou é para a desonra o propósito que você tem se colocado diante de Cristo? Não é sobre o material que o vaso é feito. Não é sobre o material. Tanto faz ser vaso de ouro, tanto faz ser vaso de prata, de pau ou de barro. É sobre o propósito. Deus não nos fez para a desonra. Deus nos fez para a honra. Aleluia! Deus nos fez para sermos vaso de utilidade. Você foi criado para ter uma utilidade no reino de Deus. Você foi criado para ser um vaso de honra. Se você tem vivido de alguma forma, alguma desonra, eu quero lhe dizer na autoridade do nome de Jesus, ei, se realinhe agora com o Pai. Aleluia.
Porque você não foi feito para desonra. O pai nunca construiria algo para ser desonrado. O pai quer lhe honrar. O pai quer lhe colocar numa condição de honra. Saia agora dessa condição que coloca você numa desonra. Não é Deus que vai fazer com que você seja desonrado. Sou eu e você com as nossas escolhas. Você está entendendo isso, querido? Sou eu e você com as nossas escolhas. Eu vou chamar o profeta. Aleluia. Aleluia. Cadê o homem? Tá aqui ele. Eita! Pode ser o pastor, tudo bem? Shalom, meu querido. Pai seja contigo. Amém. Tudo bom? Deus abençoe. Deus abençoe o povo de Deus. Como é que vocês estão? Aleluia. Tudo bem? Tudo na paz por aí? Aleluia. Espero que todos estejam bem. Já ouvindo a mensagem de Deus aqui, Deus falando através do pastor para a gente aqui, trazendo uma mensagem e é mensagem muito atual. Uma mensagem que está falando muito aos nossos corações. Deus vem tratando com a igreja. E vocês sabem muito bem. Deus vem tratando com a igreja e colocando a gente no lugar que Ele deseja colocar. Eu louvo a Deus glória! Pela vida do apóstolo Samir, pela igreja, pela esposa que está aqui, pelos irmãos, membros dessa igreja, alguns obreiros, pastores que estão aqui também. Glória. Deus abençoe vocês. Quem sabe um dia quero conhecer essa tenda, dar glória a Deus aí debaixo dessa tenda, dizendo que Jesus é bom e é fiel. É uma bênção, viu, pastor? Amém. Vai ser uma bênção. É o senhor vindo para cá e depois eu lhe visitando aí, em nome de Jesus, na Flórida. Amém. Será um prazer, pastor, estar aqui com você. E quem o senhor trouxer vindo com você, amém, vai ser bênção também. Amém. É uma honra também receber vocês aqui. Pastor Erivelton, o senhor iniciou conosco a live e viu que contexto Deus está nos guiando dentro da palavra de hoje de forma profética. Uhum. Eu diria que nós verdadeiramente estamos vivendo um tempo onde Deus está separando seus vasos. Tem muita gente aí achando que ser vaso é quando Deus o usa de alguma forma. Eu não consigo entender uma honra sobre Deus nos usar. Não. Até porque Deus nos usa e sempre vai nos usar, porque o dom não é nosso, é dele. Se assim fosse Cristo, não teria dito. Naquele dia, você vai vir dizendo que pregou, salvou, curou, expulsou demônio, mas eu não conheço o coração, aparta-te de mim. Quer dizer, usar o nome de Cristo é uma prerrogativa que nós temos sobre aquilo que o nome dele é capaz de fazer, mas isso não quer dizer que somos vasos. Eu só entendo dentro dessa direção que o apóstolo Paulo dá para Timóteo, é que vaso de honra é verdadeiramente aquele que é separado por Deus para uma boa obra, dentro do real propósito de Deus, não para benefício próprio, mas sempre visando o reino de Deus, visando a obra de Deus, e que independente de qual matéria eu sou formada, ouro, prata, pau, barro, não importa, eu preciso estar na condição de honra. Honra. Eu creio, pastor Erivelto, que estamos vivendo um tempo profético onde Deus verdadeiramente começa a levantar vasos de honra para mostrar o evangelho genuíno, real, sem mistura, o reino, o seu poder, a sua glória, a sua graça manifestada
manifestar sobre o pecado. Oh, recama troquear abraçai de Glória que a amanagaia. Deus. Glória a Deus. Manifestar sobre o pecado a sua abundante graça. Porque é onde abunda o pecado, superabunda a graça. Mas Deus tem pavor com a iniquidade. Aleluia! Deus Exatamente. tem nojo da iniquidade. E a iniquidade nada mais é quando eu sei que eu magoo o meu pai, que eu infrinjo a lei e eu não estou nem aí se isso está o desagradando ou não. Quando eu sei que é errado, mas eu continuo na prática do erro. Isso é iniquidade. Contribua, pastor Arivelto, em nome de Jesus. Pastor, eu quero agradecer a Deus e quero aproveitar aqui esse povo que está aqui, que sempre está seguindo, tanto a mim como o pastor, o apóstolo que está aqui, o pastor Sami. Eu quero pedir a vocês que vocês compartilhem essa live o máximo que vocês puderem. Aleluia. Envie no direct, envie para várias pessoas no privado, Manda aqui, envie para Arabra. pessoas que estão em casa, em outras partes, em grupos. Deus tem uma palavra para esse povo aqui. Já está falando aos nossos corações. E aí eu queria falar em algo muito baseado naquilo que o pastor está falando, mas trazendo à luz de uma palavra que Deus colocou no meu coração. E, na verdade, vai ser uma coisa que contribua para aquilo que ele está falando em relação ao que Deus está falando com Timóteo. Nós temos uma tendência, nós seres humanos temos uma tendência de esquecer as coisas. Infelizmente, esquecer as coisas. Eu quero ler um versículo aqui, permita-me. Sim, pastor, à vontade. Eu quero ler um versículo aqui de Ageu, no capítulo 1 do livro de Ageu, e o versículo 4, apenas o versículo 4, que diz assim: E é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Uma palavra que Deus trouxe ao profeta Ageu. O povo que tinha saído de um cativeiro, o cativeiro tinha durado 70 anos. Isso aí. De fato, eu estou vivendo um novo momento. Sim, óbvio. Se eu saio do cativeiro, de uma aflição de 70 anos, o que é que me resta agora a viver e a conviver dos momentos de prazer da saída do cativeiro para vivenciar uma coisa nova na minha vida? Obviamente, isso é o que acontece com o ser humano. Ele tem a tendência de se esquecer de quem tirou ele do cativeiro. É isso aí. A expressão de estar preocupado mais com o seu bem-estar e se esquecer do de Deus, do que é para fazer para Deus. Eu estou muito mais preocupado com eu estou, com a minha casa está, e aí eu me lembro mais do meu bem-estar e se esqueço de Deus. É desse jeito. E nós somos tendenciosos. Permita-me, não é só vocês. Eu, todos nós. Temos essa tendência de se esquecer. Só que tem um detalhe. Nada pode estar acima de Deus. Aleluia. A nossa riqueza, o dinheiro que Deus nos dá, o bem que Deus nos dá, aquilo que Deus coloca na nossa mão, não pode tomar primazia nem nada, absolutamente nada. Nada pode se colocar acima do eterno, porque você é bobo se você colocar qualquer coisa acima de Deus. Se você colocar, ele vai ter um encontro com você. Permita-me dizer a você que ele vai ter um encontro com você e você é quem vai ser prejudicado. Você é quem vai ser prejudicado. É tanto que eu estava conversando com Luciana, que está aqui, dizendo uma coisa, há algo que Deus tem algo muito grande para entregar na mão dela.
E ela disse assim para mim, eu gosto de ouvir, quando eu escuto isso, eu entendo, porque eu olho para a Bíblia. Ela disse, pastor, eu precisei passar por um processo para dizer aquilo que está vindo para as minhas mãos. Nada me vale isso aqui agora, a Aleluia. não ser Deus, que é maior na minha vida, porque esse dinheiro, esses milhões, esse montante aqui, é profético, viu, Luciano? É profético. Aleluia. Esse dinheiro, essa situação que Deus me colocar, né, não se compara ao Deus que eu sirvo. Por quê? Porque Deus esmagou ela. Deus triturou. Não foi arroz de terceira, não. Deus fez arroz de quinta mesmo, deixou moída. Meu Deus. Para entender o propósito de Deus. Aleluia. Não esqueça de Deus quando Deus começar a abençoar você. Glória a O Deus. povo sai de um cativeiro e agora o recomeço é o que é interessante. Você recomeça a bênção chega, Deus começa a lhe abençoar, as coisas começam a mudar, você começa a construir e você começa a estar bem. Quando eu estou bem, eu não quero orar. Eu não quero levantar, pastor. Não é, pastor, eu não quero levantar altar nenhum, porque eu não preciso de altar, eu não preciso de nada. Por quê? É. Porque eu tenho apenas o que eu possuo agora. Parece bem que não traz, mas parece que me traz reflexo maior do que a glória, do que a presença, do que o eterno. Aí o que acontece trazendo para a modernidade e para esse tempo? Aí você me permite, o que está acontecendo com esse tempo? O que está acontecendo com as pessoas? Simples, apenas isso. Eles querem sucesso, eles querem estrelato, eles querem aparecer, eles querem qualquer coisa menos Deus na vida deles. Eles querem mais o dízimo do que as pessoas. Eles querem algo para satisfazer as razões e o ego deles do que a presença do Eterno. Eles querem mais satisfazer a eles do que ajudar alguém de fato, de verdade. E isso, quero dizer a vocês, isso não dá engajamento, não dá ibope, essa palavra Nada. não dá ibope, essa palavra, mas para crente verdadeiro fica aqui. O crente verdadeiro, ele gosta dessa mensagem. Glória. Ele ama esse tipo de mensagem porque ele sabe perfeitamente que é assim. É o evangelho relativista. É a forma que eles criaram certos tipos de condições e de evangelho que não existe. Engraçado. Há uma condição acontecendo em todos os aspectos aqui. Física, espiritual, moral, espiritualmente falando, e também eles estão vivenciando algo terrível na vida deles. Não sei se eu vou conseguir falar tudo, que é muita coisa aqui. A vida financeira deles foram abaladas. Eles estão até bem, pastor. Porque eles plantaram. Se plantaram porque tinha semente para plantar. É isso aí. Colheram, sim, colheram. Tem no celeiro? Tem. Tem o produto da terra? Tem. Tem algo para se alimentar? Tem. Mas o que está vivendo não é o melhor. Ele está vivendo mirrado. Ele tem algo para suprir para sua família e para sua casa, mas não está nada bem. Por quê? Porque para estar tudo bem, você precisa estar bem com Deus, homem. Aleluia. Simples. Dobremia, dobre, remia. Se você estiver bem com o céu, bem com Deus, aí as coisas começam a andar como devem. Você nem precisa fazer nada. As coisas vão acontecendo gradativamente. Dobremia, que as coisas não podem acontecer na sua vida, acontecer na sua casa, acontecer na sua história, se as coisas estão nessa situação. Aleluia. E isso nós estamos vivendo. Esse evangelho contrário àquilo que Deus realmente quer que você viva. Deus quer algo maior. Deus quer que você vivencie algo melhor. Deus quer que você vivencie algo extraordinário. A palavra é tão boa, pastor. Mas, de fato, viver isso é meio complicado, pastor. Dá meio um nó na minha cabeça. Eu fico assim meio desnorteado, desorientado. Não tenho rumo no que vou fazer. Não tenho ideia como é que eu vou realizar. Porque o negócio lá em casa é sério. Eu sou crente na igreja, em casa dá para tomar aquela cerveja. Eu tomo aquele
pouquinho de uísque de vez em quando. É, Dá para poder realizar aquilo que eu desejo. É aquela coisa demasiada que, de fato, não é verdadeira, não é real, é algo que precisa ser construído e que só vem do Espírito. Só o Espírito de Deus é quem pode convencer o ser humano. Só o aleluia. Espírito de Deus. Deus usa Ageu. Se eu não me engano, quando eu fiz teologia há 20 anos atrás, e estudei sobre esse livro, né? E naquele seminário, eu lembro-me que de 4 a 5 meses, Deus se utilizou desse profeta. Em pouco espaço de tempo, Deus se utilizou de alguém para trazer uma mensagem de despertamento a uma nação e que eles estavam sem orientação, precisavam de orientação, precisavam que Deus dissesse algo, e de repente Deus trouxe uma mensagem para aqueles que estavam ali, assim, ei, tá bom, não tá? As casas luxuosas, edificadas e fortificadas, o dinheiro está andando, está acontecendo. Só que vocês estão vivendo, sabe de quê? De migalhas. Vocês semeiam muito, recolhem pouco, comem. Vocês comem, mas não se fartam, bebe, mas não sacia, veste. As vestes de vocês não traz absolutamente nada. Contrário, que poderia ser maior, vocês não conseguem se aquecer. É isso aí. E vocês, ainda de tudo isso, vocês recebem um salário, e o salário de vocês é num saco furado. Aqui é o furado. É num saco furado. Essa é a ideia. Vocês têm muito, mas por causa de não obedecer o que eu quero, vocês vão viver de migalha. Aí eu olho nessa visão e eu quero trazer à luz de algo que o Espírito de Deus manda eu falar aqui. Oh, glória! Tem pessoas que gostam de viver de migalha. Meu Deus! Elas gostam disso. Ela gosta do fácil. Ela gosta da palavra. Vai acontecer dentro de 24 horas. É tudo conversa fiada. Nada que se conquiste com Deus é assim. Tem que se ter algo para que você conte como história para dizer que realmente Deus fez. Mas alguém gosta do que é fácil, da facilidade, daquela condição. Aí, olha, vai ser assim, vai ser desse jeito. A ideia de que se cria na mente das pessoas é aquela ideia. Tem pessoas que gostam disso. Elas gostam desse evangelho relativista. A ideia de querer entender as coisas que não é de fato assim. Isso. Há um preço, Jesus pagou todo ele, mas há um preço para se conquistar o que se tem. Aleluia. Uma certa vez uma moça chegou para mim, e muito triste, e eu não fui infeliz com ela, eu apenas tentei ensiná-la a ela, porque eu já passei por aquilo que ela passou. Ela disse, pastor, Jesus me ama. Eu disse, ama demais. Pastor, minha filha me pede de comer e eu mostro Jesus e ele não me mandou comer. Eu entendo perfeitamente a sua dor. Mas por que, pastor? Isso, ele não está vendo, não está. Perfeitamente. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Desculpa. Você, quando foi ter sua filha, você preparou tudo? Preparou seu casamento, organizou o que tinha de organizar, para ter filho, etc., para colocar o menino no mundo, e ele poder ajudar. Pastor, ele foi assim de repente, minha vida virou. Você estudou, minha filha? Não estudei não. Você se capacitou? Não. Entenda uma coisa, eu não estou dizendo que Deus não pode intervir. Deus pode intervir em tudo, mas não vai fazer o que você tem que fazer. Aleluia. Deus não vai estudar por você. Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Aleluia. Mas, pastor, Deus não está me vendo e minha filha morrendo. Ele tem misericórdia, porque mandou até você falar comigo para poder ajudar você. Glória a Deus. Como é que você quer alcançar algo se você não se preparou para alcançar, mulher de Deus? É isso aí. Como é que você... Aí eu queria tanto aquele cargo federal, assim o diabo preparou esse tempo todinho que está acontecendo no Brasil, essa situação, essa sujeira do inferno aí, que
Todo mundo. Eles alcançaram níveis do judiciário, do legislativo, eles alcançaram do executivo, eles alcançaram os maiores níveis, para depois, quando eles aplicar o que eles queriam, para acabar, para afirmar aquilo que eles queriam, eles primeiro fizeram tudo, para depois eles fazer o que estão fazendo. E você fez o quê? O diabo é sagaz. Por isso a Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz assim, que os filhos das trevas é mais prudente do que o da luz. Você não se preparou. Mas, pastor, Deus tem misericórdia de mim. Eu não sei nem ler, nem sei escrever. O meu linguajar é no pro modo, no pro quê e no pro via. Não importa. Deus conhece a sua história. Eu estou dizendo apenas se você pode fazer. Deus não vai fazer a parte dele. Pastor, o senhor fez alguma coisa. E Deus também fez por mim. Porque eu sempre fui um menino que acreditava que Deus poderia fazer algo glorioso na minha vida. E muita gente não acreditava. E hoje está vendo o que Deus fez. Porque eu acreditei, eu tinha convicção do que Deus poderia fazer na minha vida. Mas Glória. Deus nem sempre está fazendo milagres. Aleluia. Mas você precisa fazer alguma coisa. Mexa-se, faça alguma coisa e Deus vai agir de maneira poderosa por você. Glória. Nobre revassai. Não deixe que o inimigo roube de você as razões pelas quais você precisa fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, você não tem como alcançar. Glória a Deus. Se alcança uma comunhão com Deus sem orar. Pastor, como é que o senhor consegue pregar? É porque eu já prego, já faz 30 anos. Como é que você não consegue falar? Se eu não souber, um obreiro como eu, não souber manusear nem o instrumento de trabalho, tá complicado. Se fala de tudo, menos das escrituras. Fale da Bíblia. A Bíblia tem muita coisa para se falar. Aleluia. Sobre Relemio, Remívia, sai. Prepare-se, você precisa se preparar para alcançar de Deus algo extraordinário. Quando a irmã disse para mim que Deus tinha algo para entregar nas mãos dela e estava perto, que Deus iria fazer, ela disse assim, eu agora estou preparada, porque antes eu não estava. É de fato. Deus quer fazer por nós algo grande. Aleluia. Mas tem pessoas que querem viver nessa migalha, nessa condição de querer não aplicar o coração, de fato, ao coração que Deus quer. Glória a Deus. Vive um evangelho fraco, um evangelho sem vida, sem graça, sem Deus, sem realmente receber do céu, receber de Deus, e não se vê absolutamente nada acontecendo, irmão. Aleluia. Não estou instruindo vocês que são muito mais sabidos do que eu, mas aplicando no coração de vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Se vocês de fato forem fiéis e verdadeiros e alcançarem de Deus aquilo que realmente Deus quer, vocês terão vitória. Sabe, quando o povo chegou diante do sacerdote para querer se justificar, eles disseram uma palavra diante do sacerdote. Vou já concluir. Disseram uma palavra diante do sacerdote. Como nós poderemos edificar uma casa ao Senhor? Nós nunca alcançaremos jamais a condição daquilo que foi construído que Salomão fez. Salomão fez um templo excelente, brilhante, algo lindo e especial. Aí Deus usa o profeta na sua profundidade, falando ao coração daqueles que estavam ali. Já no capítulo 2, Deus fala o coração daquele povo de maneira poderosa. Aí o Senhor diz assim, eu farei tremer as nações, virá o desejado de todas as nações. Eu, o Senhor, encherei esta casa de glória. Vocês dizem que não tem dinheiro, mas minha prata, meu, é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Eu abalarei o céu, abalarei a terra. Ele abala tudo, meu irmão. Quando você acredita no Deus que você serve, ele abala as estruturas. Aí ele diz assim, olha, aí ele fala para eles assim, vocês estão preocupados com dinheiro, com ouro? Minha prata, meu, é o ouro. Eu é quem decido quem dou, a quem eu dou, como eu faço, a quem eu entrego. Eu é quem decido tudo. Deus é quem decide as coisas. E aquele resplendor, e aquela coisa tão grandiosa e gloriosa. Aí ele disse assim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia!
Deus diz assim, olha, não importa o lugar pequeno ou que seja parecido, a minha glória será 2 vezes maior no templo e a minha presença será real na vida de vocês, se vocês aplicarem o que eu estou dizendo para vocês e vocês viverem o que eu quero. Aleluia. Para de viver de migalhas. Aleluia. Para de viver de coisas insignificantes na tua vida. Oh, glória. Passa a ter um compromisso real com o eterno para você viver o que realmente Deus quer. São mais de 300 pessoas conectadas aqui nessa noite. Entre essas que são conectadas, tem 2, tem 3. Então, imagine que tem mais de 1.000 pessoas ligadas nesse horário, já tarde no Brasil. E muita gente nos ouvindo, atento ao que Deus está falando. E Deus falando com você. Eu quero mudar a situação da sua terra. Eu quero mostrar o meu poder, a minha glória. Eu quero que a minha presença seja real na sua vida. Eu quero fazer com que a minha glória se manifeste. Mas eu quero que você se esforce. Eu quero que você seja autêntico. Não é tempo de você estar construindo algo para você, edificando coisas relacionadas àquilo que você quer, para o seu bem-estar, e você se esquecer de mim. Construa o que é seu, mas não esqueça de mim. Aleluia. Quando uma amiga minha, pastor, perguntou a mim, pastor, como é que a gente faz para não mudar? Aleluia. Como é que a gente faz para não mudar depois que Deus abençoa? Aí eu disse assim, é só a gente não se esquecer de onde ele nos tirou. Lembrar do que Deus disse para Davi, eu lhe tirei por trás do curral das ovelhas. Eu uso essa expressão porque é mais nordestina e muita gente do Nordeste está aqui, para que o povo entenda apenas uma coisa. Por trás do curral tem apenas esterco e uma cerca. Nada mais insignificante além de capim seco. Coisa mais nenhuma existe ali. Nada mais. É você lembrar, eu não era nada, não tinha nada, e eu não posso me engrandecer nem me exaltar. Deus é Senhor da minha vida, Ele é maior na minha história, Ele é Senhor na minha história. Como é que Deus está abençoando aquele homem ali? Como é que Deus está abençoando esse apóstolo, esse pastor, lá na tenda? Por que está crescendo aquela igreja? Por que o povo está indo para ali? O que é que tem ali? É porque Deus é primazia nessa igreja. Quando Deus é primazia nessa igreja, só cresce, só cresce, só cresce, se amplia. As coisas andam, o negócio começa a mudar. O tempo é difícil. O tempo em que estamos vivendo é complicado. O tempo em que estamos vivendo haverá uma separação. Você entende aquela separação que Jesus disse assim, eu vou separar as ovelhas dos bodes. Quando o mais se aproxima do fim, quanto mais se aproxima dos tempos dessa era, você entende que será categoricamente o que Jesus falou. Eu vou fazer uma separação dos bodes com as ovelhas. Eita. Bode deixa o mau cheiro e a catinga por onde passa. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. E ela obedece a ovelha, entende a voz do pastor. Vai fazer uma separação. Eu vou colocar uns do lado esquerdo, outros do lado direito. Eu vou recolher para mim o que eu quero. Naquele dia, eu vou mostrar quem é trigo e quem é joio. Todos são parecidos. Tá? Eu que fui numa plantação de trigo em uma certa ocasião da minha vida, na França, Deus me deu um privilégio, e o amigo meu que estava do meu lado disse assim, você sabe me dizer o que é trigo e joio aqui? Ele disse, eu disse para ele, não, muito novinho ainda, pastor. Eu dizendo para ele assim, não sei o que é, não sei. Está vendo esse bem alto, assim, bem para frente? Eu estou vendo, sim, eu estou vendo. Esse é o joio, ele quer estar por cima de tudo. E o trigo, onde é que ele está? É aquele ali que está envergado, que ele tem fruto. Quando ele tem fruto, ele enverga. Quanto mais ele cresce, mais ele vai para baixo. Quanto mais ele tem Deus, mais ele se inclina. Quando ele tem fruto, ele se abaixa. Aleluia. Está vendo aquilo ali?
é quando você tem Deus na sua vida. Quanto mais Deus, mais cheio da glória, mais cheio do Senhor, mais cheio da presença, mais cheio do eterno, você se inclina a Ele, se derrama diante dele. Aleluia. Lobre, reburgue, Carabadaga. remia. E Oh, naquele dia você vai vir a separação. Você vai olhar e vai dizer assim, mas apóstolo, eu imaginava que aquela criatura era de Deus, mas não é não. O que aconteceu? Quanto mais vamos chegando para esse tempo que se chama fim, as coisas estão se estreitando, a situação cada vez pior, as situações que virão serão terríveis, a terra receberá um abalo por esse tempo, a terra vai receber um abalo que chocará as nações, algo virá para Deus despertar a igreja, despertar o povo, alguém vai chorar, outros irão perecer, outros já não vão estar mais aqui, mas muitos Deus, pela sua bondade, conservará para que continue fazendo exatamente o que ele deseja. glória a Estamos Deus. no fim. Glória a Deus. Estamos no fim. E qual é a sua atitude nesse tempo? Reserve-se. Reserve-se para a sua família. Reserve-se para a sua igreja. Busque mais seu pastor. Seja mais orientado com as coisas de Deus. Procure mais ao Senhor e se aproximar mais dele. Liberio, brihemia, lobrihemia. O seu primeiro ministério é a sua casa. Tente salvar pelo menos o da sua casa. Faça como Noé. Tente apenas salvar os da sua casa. E isso será maravilhoso. Porque naquele dia, pastor, sabe o que aconteceu quando todos entraram na arca? Todos os animais e todos da casa de Noé entraram na arca, todos entraram. E quando todos entraram, eu acredito que ele queria ter uma compaixão. Chama o vizinho, mulher. Vá chamar o vizinho. A gente ama tanto ele. Eu quero tanto bem aquele vizinho. Ele não acreditava em mim, não. Mas eu quero bem a ele. Aí sabe o que aconteceu? Antes dele pensar, de imaginar qualquer coisa, na mente dele de querer fazer alguma coisa, ou ter mais misericórdia do que Deus, aí Deus faz o seguinte, e Deus selou a porta por fora. Não teve jeito. Não tinha para dentro, não tinha nenhum ferrolho para abrir, não tinha, ferrolho só era de fora. Deus selou a arca. Assim é esse tempo que a gente está vivendo. Prepara-te, crente, prepara, o mal virá sobre a terra, muitas doenças, males, coisas terríveis estão para surgir, algo terrível está para acontecer. A terra será abalada de norte a sul, de leste a oeste. A terra será constantemente abalada e muita coisa virá por aí, mas você estará preparado. Esse é o tempo da preparação, quando Paulo escreve a carta a Timóteo, dizendo a ele que ele tivesse cuidado daqueles que não eram verdadeiros, mas eram mentirosos e que não eram aqueles que realmente deveriam fazer o que deveriam conduzir aquilo que tinham aprendido. Quando Paulo escreve dizendo essa carta para ele, apenas era algo nas entrelinhas. Tenha cuidado de você mesmo. Aplique-se a você e a sua casa. Tenha cuidado da sua avó. Tenha cuidado da Eunice. Cuidado da sua casa. Cuidado da sua família. Se aproxime de Deus. E quem não quiser vai se perder. Você vai ver muito escândalo. Muita coisa vir à tona nesse tempo. Mas se sustente em Jesus. Firme-se nele. Firme na presença do Eterno. Aleluia. Porque muita coisa virá. Muita coisa virá. Mas a bênção de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, a presença do Eterno continuará sobre aquele que é fiel a Ele, aquele que Ele serve com alegria, com prazer de servir e de adorá-lo e dizer que Ele é grande. Lobre, remurque, revose, remia. Tu que está triste na tua casa, dizendo, eu não comi hoje porque não consegui comprar. Tu que estás aí dizendo, oh, que dor na minha alma, quando eu vou passar, quando vai passar essa aflição e essa guerra que eu enfrento? Lobre, relemia, dobrevasse, Deus está aqui falando para você. Anime-se, levante-se, porque o tempo é curto, as horas estão curtas. Olha para o relógio de Deus. Resta pouco tempo.
Não resta muito tempo, estamos no fim da jornada. É tempo de reconstruir o templo, é tempo de reconstruir o melhor de Deus, Oh, é tempo de reconstruir o que Deus quer que a gente reconstrua, que é a presença dele na nossa vida, para a glória do nome de Jesus. A aleluia. presença de Deus. Tá bom, tá gloriosa a live, tá gostosa, tá muito bom, mas eu preciso ir para o YouTube. Eu tenho um compromisso com o pastor Wellington. Todo sábado, daqui a pouco, a gente vai para o YouTube dar glória a Deus. Aleluia. Dizer que Deus é bom lá e dizer que Deus é fiel. Minha gratidão, pastor Sami, apóstolo Sami, a igreja tenda que está aí, ao ministério, aos obreiros, aos cantores, todo esse povo que está aí. Deus abençoe vocês abundantemente. Daqui a pouco, lá nos stories, tem lá o link para você se inscrever lá no canal e entra lá. Com certeza Deus tem algo a fazer ainda. É com você, pastor. Deus abençoe. Aleluia. Obrigado, pastor Erivelto, pela tua participação mais uma vez. Obrigado por ter aceito o convite, de estar comigo aqui e em mais uma live onde Deus fala de forma clara, de forma clara. Eu creio nesse tempo, pastor Erivelto, Glória a Deus. e fecho esse momento. O que Paulo disse para Timóteo. Timóteo, abandona as paixões da mocidade. Glória a Jesus. Deixa para trás. Larga tudo. Timóteo, se desprende dos laços do diabo, ele diz. Porque eu tenho que ministrar algo na tua vida. Se tu se desprender dos laços do diabo, sair das paixões da mocidade, da vontade própria, do desejo próprio, tu vai ver o que é ser e estar na vontade de Deus, para a obra de Deus, para o propósito de Deus. Glória a Deus. Pastor Erivelto, eu creio nesse tempo de separação de vasos, onde eu, o senhor e todos que estão nessa live recebem esta palavra para serem vasos de honra na mão do Deus Todo-Poderoso, para a obra dele, para o propósito dele. E é lógico, quando estamos dentro do propósito de Deus, nós somos o maior beneficiário da parte dele. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus. Que coisa linda. As coisas com Deus só multiplica. Só multiplica. E eu creio nessa multiplicação sobre esse povo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É como Provérbios diz. O que se acha rico tem vida de miserável. Mas aquele que é pobre, verdadeiramente, esse vive como rico, satisfeito, glória feliz. A Deus. Eu creio nesse tempo. Glória a Jesus. Pastor Erivelton, obrigado, tá? Obrigado. A gente vai encerrando esta live. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui. Você que esteve conosco. Eu quero louvar a Deus. Pastor Erivelton, logo a gente vai estar marcando mais um momento juntinhos, tá bom? Sempre é bom poder estar aqui com você, né, com a tenda, com a igreja. Quero dizer a esses irmãos que sempre me seguem aqui, quero pedir a todos vocês, mais de 300 pessoas estão aqui, segue o pastor Sami, né? Vamos dar um engajamento à conta desse pastor, que é um homem de Deus, um servo de Deus, um homem escolhido pelo Senhor. Obrigado. Né, que Deus tem escolhido para esse tempo, para trazer aquilo que a gente precisa ouvir. Então você vai ter que ir lá em cima, lá, né, e seguir a ele. Quero dizer que muitas pessoas que estão aqui, que querem entrar na programação do YouTube agora, estou já entrando lá. Amém. Você vai na bio do Instagram ou nos stories que tem lá, e você vai e tem lá o link do YouTube. Você vai e se inscreve e com certeza no outro tempo também nós estaremos com o pastor Sami trazendo também uma mensagem de Deus. Aleluia. Lá no canal também conosco. A gente tem muito que aprender com ele, é um homem inteligente. Eu gosto de ouvir homens inteligentes. Obrigado. Eu estava dizendo isso hoje
com a minha esposa. Eu estava conversando com ela, pregando, né? Que quando eu quero pregar, a gente prega. Eu preguei em duas etapas, saí do carro, dentro do carro preguei, a gente foi para outro canto, preguei a mesma etapa. Vou voltar a pregar aquilo que eu estava falando, conversando com ela, dizendo assim, eu gosto de aprender com quem sabe. Não é? É muito bom aprender, ter esse conhecimento, e esse é um homem que Deus escolheu. E é uma bênção, acredito que a igreja deve amar. Eu falei para Maria, disse, Maria, eu estou trazendo o apóstolo Samir para cá. Ela disse, você está doido? Você está maluco? Você está querendo? Eu vou trazer ele para cá, que ele não dá mais para ficar aí, não. Ela, você está doido? Não quero não, meu pastor. Quer dizer, é uma bênção. Deus realmente reserva. E como diz a Bíblia, né? Deus dá a pastores à igreja, né? Aleluia. E ele é uma bênção de Deus, um homem usado pelo Senhor. E eu louvo a Deus pela vida dele, pela sua família. Agradeço a isso que Jesus fez em 2024. Está fazendo isso em 2024, não é? Nos cercando de pessoas que realmente são comprometidas com o verdadeiro evangelho de Jesus. Eu me sinto muito agradecido a Deus pela sua vida, pastor. Obrigado. Agradecido por essa igreja, por esse acolhimento, estar sempre aqui juntos. Muito bom mesmo. Deus abençoe vocês abundantemente aí em Natal, no Rio Grande do Norte, e que o Senhor faça crescer cada vez mais essa igreja. E você que está aqui, que é do Rio Grande do Norte, eu estou sem igreja. Procura o pastor Samir, vai lá no direct dele, no privado lá. Tem uma menina chamada Maria aí que cuida das redes sociais dele, das coisas dele, faz uns negócios lá. Ela vai ajudar você a encontrar a igreja que ele está lá. Vai lá na igreja, sei que às vezes precisa ouvir uma mensagem, receber de Deus. Eu fiquei sabendo que Deus usa muito ele, muito mesmo. Além da palavra, ele dá lugar na igreja, Deus usa de maneira tremenda, mas é equilibrado, graças a Deus, tem o equilíbrio do Espírito Santo. Glória. Prazer, pastor Samir. Deus abençoe sua vida. Um abraço, meu irmão. Gratidão, tá? Gratidão. Eu que agradeço. Logo em breve a gente está juntos novamente. Um grande abraço. Outro, pastor. Deus abençoe. Até mais. Amém. Até no canal no YouTube daqui a pouco. Amém. Até mais.